se enfrentam no fim de semana. Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas nesse meio de semana, compromissos importantes de Copa do Brasil. Semana que vem, fechamento da fase de grupos da Libertadores. Vamos ouvir Felipe Luiz e Abel Ferreira, porque muita gente quer saber. Pouparão nesse jogo? Será? Esqueçam isso. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade que não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar o A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? É a mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai estava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque... Acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e eu quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem, este é titular, são vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu se tiver que meter um moleque a jogar, meto, como já meti, onde já me acusaram que o treinador, aliás, já fui acusado de não apostar na formação, que é uma coisa absurda, não é do Palmeiras, foi desde sempre. Se eu cheguei até aqui, foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK, e foi porque por isso é que me contrataram, também não tenho muitos clubes. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu quinta-feira, jogamos, cheguei em casa de madrugada, tivemos que treinar sexta-feira à tarde com os jogadores que não jogaram, e aí você já começa a desenhar um pouco o jogo e as correções do último jogo dependendo do que o modelo de jogo nos guia. Sábado, os jogadores que jogaram podem fazer a primeira parte, que é o quê? O plano de jogo do que vai acontecer no jogo, então os detalhes eles se perdem. Para mim é isso, os detalhes eles se perdem. Já são os 2 metros do posicionamento de um zagueiro que fica errado. São detalhes, a condução de bola quando ela tem que acontecer e essas coisas vão se perdendo, mas principalmente o jogador ele não descansado totalmente para jogar. Muitas vezes o nível de intensidade, de concentração ele cai. E é pequeno, não é muita coisa, porque você vê, por exemplo, o Alexandro com 34 hoje jogou os 90 minutos em altíssimo nível. Mas outros jogadores não acabam a recuperação é muito individual, eles não acabam de recuperar 100%. E isso se nota depois nos detalhes do jogo, né? Então, ideal não é, eu não reclamo do calendário, porque como eu falei para vocês, para mim é um privilégio você ter muitos jogos e eles jogar tantos jogos, só que realmente quando tem uma sequência tão grande e poucos dias, para mim 3 dias, menos de 72 horas, não dá. Quando são 4 dias, pode ter certeza que já dá para preparar muito melhor e dá para corrigir muitas coisas, mas é o que temos. Todos os treinadores, todas as equipes do Brasil, estamos todos no mesmo barco e só se unindo todos para tentar melhorar. Mesmo barco. Eu vou começar com Ozinho, Pascoal, Zé venham também, mas eu quero trazer a agenda. Vamos lá. Semana. Flamengo Botafogo da Paraíba amanhã, 9h30 da noite. 1-0 Flamengo na ida. No Rio, né? É no Rio o jogo. Palmeiras e Ceará, mando do Palmeiras. Quinta o jogo. Ou seja, o Flamengo joga na quarta, o Palmeiras na quinta. Contra o Ceará, ganhou fora, mas o Ceará tá super bem no Brasileiro. E é mais complicado. É mais complicado. Aí eles se enfrentam no fim de semana. E deixa eu só pegar a agenda aqui da Liberta. Porque aí na Liberta a gente tem um Palmeiras já classificado. Pode melhorar a pontuação, mas enfim, está classificado como líder do grupo. Como líder geral. Geral. Sporting... não tem nem essa exatamente. Sporting Cristal, quarta, e o Flamengo pega o Tátira. Ok, é o Tátira e tal, mas precisa ganhar. Quarta também. O Tátira que é o saco de pancada do grupo. Tem né? 0 pontos. Zinho, vamos lá. Dando essa equilibrada de pratos, que um técnico hoje em dia tem que equilibrar pratos. Ele pega ali, ele pensa o jogo a jogo, mas ele tem aqui a Copa do Brasil, aí tem ali o confronto entre eles, aí tem Libertadores. Como é que você vê Palmeiras e Flamengo
para esse jogo do Brasileiro, considerando o que tem nas pontas, Zinho? Eu acho que, assim, para o Flamengo ficou melhor esse planejamento. Como o Felipe Luiz falou, ele precisa de pelo menos aí 3, 4 dias. Ele vai jogar na quarta-feira em casa contra o Botafogo da Paraíba e o compromisso do Palmeiras é na quinta. E o compromisso do Palmeiras é mais complicado do que o do Flamengo. Ambos venceram o jogo fora de casa. Mas você encarar o Ceará, mesmo com a vantagem em casa, você não vai poder... O Abel diz que não poupa, que para ele não tem titular. Respeito. Vocês sabem que eu adoro o Abel, mas eu não concordo. Tem titular sim. O Everton é titular, Gustavo Gomes é titular, Piquerez é titular, Emiliano Martínez é titular, Richard Rios é titular, Estevão é titular, o Vitor Roque é o titular, o Paulinho, quando entrar em forma, vai ser o titular. Agora, ele tem muito mais peças de reposição quase do mesmo nível, como ele não teve antes. Esse ano ele tem. Por isso, ele tem o privilégio de mudar muito a equipe e manter o mesmo nível por competência dele, Abel. Mas acho o compromisso dele mais complicado. Ele vai ter que ir com o que ele... Esses caras que eu falei aí que são titulares, quem tiver bem fisicamente vai ter que ir para o jogo contra o Ceará. Porque você tem a vantagem de jogar pelo empate, mas o Ceará é um time de Série A e tem uma boa equipe e vai vir com tudo para tentar reverter. Já o Flamengo, que contra o Botafogo da Paraíba venceu fora de casa com o time alternativo, vai ter a possibilidade de manter esse planejamento. Provavelmente o Flamengo, se usar 2, 3, vai ser muito dos titulares, né? Ele citou o Alexandro. Não vai começar jogando. Vai ser o Ayrton Lucas. Ele vem de 2 jogos complicados. Então, é melhor dar o descanso agora. O Flamengo, que eu estou falando, tem a semana toda para recuperar o time principal que vai enfrentar o Palmeiras, para não ficar numa distância muito grande do Palmeiras. Pode ir a 7 pontos. Sim. Então, o Flamengo, para planejamento da semana, acho que tem um compromisso factível para ele fazer esse controle para alguns jogadores desgastados e ir bem fisicamente para enfrentar o Palmeiras fora de casa e dar a sequência para o jogo importantíssimo, que é uma decisão contra o Táchira. O Flamengo, ele pegou o segundo lugar, mas ele não pode perder, empatar. Ele tem ganhado do Desportivo Táchira. O Pascoal falou, é o saco de pancada, mas você tem que entrar com força para você confirmar essa vitória. E, se possível, com um número de gols que ele ainda pode ser primeiro lugar no grupo na Libertadores. Então, ter o compromisso com o do Botafogo da Paraíba nesse meio de semana foi bom para todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Mas o time alternativo do Flamengo, e o Pascoal diz que é incomparável, o time alternativo dá para vencer do Botafogo da Paraíba em casa. Já o Palmeiras tem que ficar esperto nesse jogo contra o Ceará. Opa. Não dá para brincar, não. Não dá para pensar em ficar poupando muito, não. Nesse caso aí, o elenco do Flamengo é incomparável. É incomparável. Não discuto. O elenco é incomparável. Agora, o time aí não joga com a potencialidade do elenco. Mas também tem muitos desfalques. Quem é que vai voltar? Quem é que pode voltar? Quem puder voltar, vai voltar no jogo contra o Palmeiras. Mas você quer em contradição. Eu não entendo essa sua análise. Eu não entendo essa sua análise. Onde você quer chegar com isso? O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul. Eu discordo, Pascoal. Na América do Sul, o elenco do Flamengo... Não, calma aí, deixa ele falar. Vamos terminar com esse debate. Vai, fala. Eu vou até anotar. O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul. O elenco do Flamengo é incomparável.
incomparável. E ainda não tem... Já entendemos. Ainda vai chegar o Jorginho pro Super Mundial. Estão pensando em contratar mais 2 jogadores. Você Não vê enrola. Ô, Rolando Lero. Você vê como é que Ô, Rolando Lero, não enrola. Você vê como é que é. Não, eu só tô mostrando fatos. Né? Eu mostro fatos. Não, fatos. ainda não. O time do Flamengo fez poucos jogos com esse elenco todo incomparável. Porque um tá machucado, o outro tá com cartão, o outro não pode jogar. Agora Ponto. Agora deixa eu entrar no debate. Ponto. Você diz que o elenco é incomparável, mas não joga compatível porque tem desfalque. Mas se o elenco é incomparável, quando tem desfalque tem que jogar bem. Mas porque o elenco Flamengo é não tem substitutos para alguns jogadores, O Flamengo não tem substitutos. Então não é incomparável. É incomparável. Então não é incomparável. É incomparável. É incomparável. Você é incoerente. Você é incoerente. Eu sou coerente com a realidade. Eu sou coerente com a realidade dos fatos. É incomparável, mas aí não tem substituto à altura. Quem é que joga com o posicionamento de camisa 8, como é assim, um meia, como o Gerson, quando o Gerson não joga? Quem é que tem a capacidade tanto de pensar o jogo... Então você está dando razão para mim, pro Felipe Mota. Quanto... não, eu estou dando razão a mim mesmo. A vocês, não. Não. Estou dando razão a mim mesmo, não a vocês. Tem isso? Puxa, se tem. É claro. Você acha que eu vou falar que eles estão com a razão? Eu vou falar que eu estou com a razão. Tá bom. Então, desculpa. Então, muito obrigado. Aqui acontece o seguinte. O Flamengo tem essas deficiências. O Plata... Deficiências? O Plata era para ser o jogador. Quando não jogasse o Gerson, era para jogar. O Plata tá fora. Né? O Georgian de Arrascaeta não joga? E aí você tem essa lacuna. Problema? Olha, você viu quando eu falei do Arrascaeta, o seu semblante como foi? De interrogação. Não, mas aí eu tô com o De La Cruz deveria fazer. É isso. O De La Cruz foi contratado para fazer essa função. Mas ele faz outra função, faz de segundo volante. Né? Por quê? É a estrutura do Flamengo. E outra coisa, a estrutura tática do Flamengo, ela não está sendo mutável como deveria. Para quando você tem jogadores de um formato ou jogadores de outro formato. Porque hoje o Flamengo não tem esses jogadores todos à disposição. Por isso que eu estou perguntando, todos voltam contra o Palmeiras? Há uma garantia disso? Ô, Zinho, ele tá se enrolando, hein, Zinho? Não. Eu tô apresentando fatos para você. Todos voltam. O Gerson volta. O Gerson você tem volta. Que ir pra escolinha do professor me ajuda aí. Raimundo. O Gerson volta. O Arrascaeta volta. Volta. O Gerson volta. O Gerson estava suspenso, né? O Gerson volta. O Gerson volta. O Gerson estava suspenso. O Arrascaeta machucado volta. O volante volta. Volta. O Pulgar? O Pulgar. Pulgar, não sei. Peraí, mas se você estiver falando que eles estão ausentes e isso é um problemaço gigantesco, temos um debate... Mas num confronto, eu estou dizendo assim, num confronto contra o Palmeiras, esses caras têm que estar prontos para jogar. Não, eu concordo. Porque Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo mundo acha que não tem final. É mas campeonatos de pontos corridos, existem finais. Então, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Por que eu estou falando do Palmeiras? Mas o elenco é incomparável. Então eu quero te perguntar. Eu quero te fazer uma pergunta. O Flamengo é incomparável. Se ele tiver desfalques, vai jogar contra o Palmeiras, ele não é mais o favorito porque tem o desfalque, mas ele é incomparável. Não. Ele continua, o Flamengo... Me explica. Peraí, favorito o Flamengo? O Flamengo contra o Palmeiras, ele vai disputar... Se fosse o jogo no Maracanã, o Flamengo era favorito. Tá, mas não é. Mas é no Allianz. No fim de semana, no Allianz. Para mim tem sempre favorito. É o Palmeiras o favorito. Ah, bom. Mas o Flamengo... Mesmo sendo o Flamengo incomparável. Peraí, é incomparável. Aí agora não é o favorito. Eu acho legal isso, porque vocês tumultuam para criar problema, mas eu tô aqui com toda a tranquilidade do mundo explicando os fatos. Você tem que explicar por que você usa essa palavra de incomparável. O elenco é incomparável, mas o elenco tão numeroso e tão incomparável tem muitas lesões, tem muitos problemas.
Eu não sou eu que causo as lesões e nem os problemas do Flamengo. Infelizmente, porque eu queria ver o Flamengo jogando com todos os jogadores. É um prazer, é uma alegria ver o Flamengo jogando com todos em campo. Gostaria muito de vê-los, mas não estou conseguindo, por conta das lesões. Né? O De La Cruz, essa última lesão dele, o Zinho lembrou bem na segunda-feira da ausência dele durante o jogo, saiu lesionado. Ele vai ter condições de jogar? Ele é um cara que faz falta. Que não, né? Parece que não. O Plata vai ter condições de jogar? Ele faz falta. Tipolino, tá bom? Luiz Araújo, tá bem? O Pedro pode jogar os 90 minutos? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas aí, entendeu? Só um pouquinho, né, Zé? Só pra entender. Então, se esses caras não jogarem, o Flamengo não Zé, tem peça mas altura. são tantos, Zé. Não, é só Olha pra quantos que entender. são. Olha quantos que são. Aí eu vou O Palmeiras não vai... Palmeiras. O Palmeiras... Aí vamos supor que no meio-campo não joga o Emiliano Martinez. Aí entra o Aníbal. Muda a característica. Mas O Aníbal é marcador, mas não o Martinez não perde qualidade. Mas não perde qualidade. Não, pegada não perde, Não, perde não qualidade, não perde pegada. Aí não joga o Richard Rios, joga o Lucas Evangelista. Isso. Lucas Evangelista. Não Perde qualidade. Não perde qualidade. Perde qualidade e perde aceleração de jogo. Não, porque você compensa um com o outro, Pascoal. Perde a aceleração do jogo, você compensa um com o outro, porque quando o Aníbal entra, você ganha qualidade na pegada. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ele tira o peso do Palmeiras e joga pra cima do Flamengo. O Emiliano... Não, gente, não. Eu tô mostrando pra vocês... Mas por que será isso, Luizinho? Não tô entendendo isso. Sabe por quê? Você mesmo diz que o elenco do Flamengo... É que ele tem um amigo, o Vadinho da Tupi, que fica toda hora ligando, falando essas coisas pra ele. Não. Não é isso. Ozinho, o que é o seguinte. O Zinho, ele também concorda comigo. O elenco do Flamengo, todo mundo inteiro. Qual é o melhor elenco da América do Sul, Zinho? Todo mundo inteiro. Todos os elencos, todo mundo inteiro, todo mundo à disposição, o elenco do Flamengo é melhor. Eu não concordo com a palavra que você fala de incomparável. Porque o Palmeiras... Muito obrigado. Não, o Palmeiras organizado com o trabalho do Abel diminui essa coisa do elenco ser o melhor do Flamengo. Fica mais equilibrado o jogo. Aí vai o trabalho do treinador. Entendeu? Aí vai o trabalho. Aí são trabalhos. Então, o meu debate com você é que o elenco ser melhor não quer dizer que é incomparável. Não é. O incomparável é não ter paridade na América do Sul da qualidade do elenco do Flamengo. É incomparável o Flamengo. Isso, não. Só que o Flamengo, o trabalho do Palmeiras está mais adiantado, está mais qualificado, porque tem um treinador que está há 5 anos e que ganhou 10 títulos no Palmeiras. Posso fazer só um comentário? Poxa vida. Só é um. Eu estou nessa com o Zinho, embora utilize argumentos diferentes. Para mim, eu vou muito na linha do Zé. Eu acho... Eu sei que você, fã de esportes, vai achar repetitivo, porque a gente discorda e vai discordar sempre. Ainda mais numa semana que os dois se enfrentam. E disputando a ponta do brasileiro. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas eu acho os elencos muito comparáveis. Mas muito, taco a taco. E qual é o meu argumento? E aí, uma coisa eu concordo contigo. O Arrascaeta sai, poxa, dá muita falta. Aí, o Gerson, falta. Você citou mais o De La Cruz, falta. Pedro, falta. Eu acho que... E o volante? Então, eu acho... Mas você então, tem que trazer, aí você tem que trazer o Gerson para ser o primeiro volante. Eu não posso falar que se o Eric não jogar, não tem substituto, porque daí, desculpa, ele é muito, muito bom. Mas você tá falando que é incomparável. Tem que ter um cara pra jogar. Então, se você tá fazendo a lista de 8... Vocês não estão entendendo. Saem todos ao mesmo tempo, gente. Não, isso é outra discussão. O que eu tô não, falando... é a mesma discussão. Pra mim, a questão Saem todos ao mesmo tempo. O Palmeiras tem, talvez, só o Estevão de insubstituível, praticamente. Mas se você pega titular e reserva, a diferença é muito pequena. E pra mim isso é até um argumento pra você talvez, por exemplo, falar que o do Palmeiras é melhor. Eu não falo. A diferença do lateral esquerdo titular do Palmeiras pro reserva é a distância daqui até Marte. Ok. Mas o Zé citou alguns e a gente podia chegar até no ataque. Eu sou mais Mas o Felipe, que o Flaco. Mas se o Flaco for jogar, vocês esquecem um fato simples. Qual? Vocês esquecem um fato simples. Tem água aí, Pascoal? Não, tá tudo bem. O volante do Flamengo, os 2 meias do Flamengo, perfeito? Agora o De La Cruz também está fora.
O Pedro está voltando e não está com a minutagem de jogo. Olha quanta gente eu estou falando. O Plata, que podia ser um jogador, e ele é um jogador importante, está fora. Eu já citei 6 jogadores e nem comecei a falar. Mas todos ao mesmo tempo. Eu entendi. Mas o que eu estou falando é, se você pegar o argumento do Zé, colocar num cara a cara, qual a diferença entre titular e reserva, a impressão que eu tenho é que do Palmeiras vai dar menor. E se der menor, a gente está falando de um elenco que talvez seja mais homogêneo. Mas não, vai dar menor como? Em qual posição vai dar menor? Não, se você pegar os 11, talvez titular versus reserva do Palmeiras, a diferença seja menor. Para não argumentar você que está lá. Não. A diferença entre titular... Puxa vida. Eu acho não. Muda a característica de jogo, muda o comportamento do time. Vou jogar aqui um negócio aqui. Vou só jogar e vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou no meio campo, que eu acho que o meio campo é o que controla o jogo. Meio campo titular do Palmeiras. Emiliano e Richard Rios. Os dois não podem jogar. Joga Lucas Evangelista e Aníbal. Meio campo titular do Flamengo. Pulgar e De La Cruz. Os dois não podem jogar. Quem joga? Pulgar e De La Cruz. Pode jogar o Alan, tá lesionado. Alan. Tá lesionado. Sim. E baixa o Gerson para segundo volante. E muda também muda o lado do campo. Então, não mudava nada. Muda em termos de posicionamento, Zé. Vai mudar a característica. Porque se você... O Evangelista não tem a mesma característica do Rios. O Rios Mas aí acelera o jogo esse do Palmeiras. argumento, Zé, é que faz cair por terra essa coisa dele de falar que é incomparável. Vê como fica taco a taco. Você falou só dessas duas posições. Não, vocês estão citando situações pontuais. Vamos lá. Eric Pulgar e De La Cruz. Emiliano Martinez e Richard Rios. É absurdo, é incomparável. Eu acho pau a pau. Vocês estão citando posições pontuais. Eu estou falando do geral. O elenco é incomparável. O time do Flamengo não joga como incomparável, mas o elenco é incomparável. São coisas distintas. O Flamengo não tem 6 titulares. Zinho, cada vez tá ficando nervoso. O time não tem 6 titulares. Tô preocupado aqui. Quando o Flamengo não tem 5, 6 titulares, fica muito difícil. Tá se enrolando. Não, é uma explicação franca, aberta, e com um sorriso ainda nos lábios. O Fabrício tá até interferindo aqui. Boa, Fabrício, por favor, para ele respirar. A melhor janela do Brasil. Reforço do Palmeiras para a temporada 25. Bruno Fux, Micael, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. Você olha essa tela e diz: o Flamengo é, como elenco, incomparável. Ainda é um elenco melhor do que o do Palmeiras. Não, melhor, eu também acho. É incomparável na América do Sul. Eu acho por pouco. Nenhum time na América do Sul tem tantas alternativas, tantas possibilidades como o Flamengo. Mas eu não sou treinador do Flamengo para ficar escolhendo alternativa pro Felipe. É ele que tem que escolher. Eu não sou treinador do Palmeiras para escolher as alternativas do Abel. É ele que tem que escolher. A alternativa que ele botou para começar o jogo contra o Bragantino não funcionou. Aí o João teve que alterar. Aí arrumou o time do Palmeiras. Botou o Estevão na posição do Estevão. Arrumou cada um no seu quadradinho. Botou o Luigi para jogar aberto na ponta esquerda. Para fazer isso. No lugar do Torres. Então, aí toma na sua canela. Ou seja, começou com um esquema, não deu certo. O cara tem peça de reposição, foi lá e ganhou o jogo. Mas o Flamengo não muda o jeito de jogar, Zinho. Isso não é problema meu. Esse é um problema que não é meu. Claro, o Flamengo continua marcando pressão sem ter jogadores para marcar pressão. Quando o Gerson joga de meia pelo lado direito, é diferente do Luiz Araújo. Claro. O Flamengo não muda o jeito de jogar. O Felipe disse que o jeito que ele gosta é aquele. Mas ele não tem jogador para fazer aquilo. Então você vê aí uma crítica ao trabalho do Felipe. Claro, já falei isso aqui algumas vezes. Tem situações que o Felipe coloca o time para jogar sem ter as peças para executar o trabalho que precisa ser feito. Então, mas isso é uma coisa normal. Ele mesmo falou no jogo que ele perdeu a mão. Quando ele teve que mudar, tira o zagueiro para botar de volante, o lateral, aí se enrolou todo no jogo. Já não conseguia mais ver, aí ficou aquele ao Deus dará. Né? Ao modelo a Bangu. O que é jogar a Bangu? Cada um faz o que quer dentro do campo. É ou não é? Então, e é isso que aconteceu. A culpa não é minha, não, gente. O elenco do Flamengo é incomparável, mas ele não pode executar todos os movimentos em detrimento daquilo que o treinador pensa até. Mas não dá para fazer.
Porque não tem tantos jogadores com as mesmas... Assim, esporte, eu tentei, não tem, né? Eu não tentei, tem mas um, ele não... não tem no Brasil outro Arrascaeta. O Calabrese tá ficando nervoso aqui, não tem. Mas é que assim, vocês podem discordar. Vocês têm o direito de discordar. Tá ficando vermelho, tem o direito de discordar. Preocupado aqui. Até eu vou encontrar aquele rapaz, eu encontrei um rapaz outro dia no posto de gasolina, o nome dele é Ivan, e ele falou para mim, ele olhou para mim e falou assim, incomparável. Ele falou, você tem razão, o elenco é incomparável, mas o time não joga. Ele é flamenguista, ele falou, mas o time não joga. Ivan? É. Falou pra mim no posto de gasolina. Aí eu falei, Ivan. Felipe Mota. Legal. Digazinho. Aí ele falou, ó, e não adianta o Zinho ficar esse debate a gente vai ficar até amanhã, ele não vai falar. Ele não vai falar. Não. Mas olha só, há pouquíssimo tempo atrás, havia uma comparação entre Arrascaeta e Rafael Veiga. Hoje o Rafael Veiga é banco no Palmeiras. Ele não é o titular no Palmeiras. E como é que é incomparável? Se o cara que há um ano atrás, 2 anos atrás, era o cara que brigava como o melhor meia do campeonato com a Arrascaeta. Com as contusões, ele ficou de fora há muito tempo, voltou e hoje ele fica no banco. Porque entra o Maurício, entra o Paulinho, puxa o Estevão para dentro, coloca um garoto na ponta e tal. Como que você fala que um time desse não é comparável com o outro? Muda a característica do time. Se há um tempo o elenco, atrás... A flexibilidade do elenco do Flamengo é muito grande e tem que mudar a característica, o estilo de jogo. Você falou que não tem no Brasil. O Palmeiras não tem no Brasil um meio igual o Arrascaeta. O Rafael Veiga brigava com ele para melhor meia do Brasil. Já brigou sendo o melhor jogador brasileiro. O Alan Patrick não é um meia do nível também? Desse nível? Para mim o Alan Patrick é o melhor meia brasileiro. O melhor meia do Brasil. O Matheus Pereira do Cruzeiro não é um meia de qualidade? Acabou. Zinho, eu tô contigo nessa. O Lucas, eu só tenho que encerrar, deixa eu passar. O Garro, tem vários. Vamos vendo, Zinho, eu vou encerrando. Não, pode continuar falando, Zinho, que eu tô concordando com você eu deixo falar. Corta o microfone do Pascoal. É que vocês misturam elencos, vocês misturam táticas, vocês misturam posicionamento. É só elenco. Melhor não é incomparável. Melhor não é incomparável. Melhor não é incomparável. Imbatível, incomparável, Zinho. Vamos nessa. Abraço.